Capítulo 5 do livro de Neemias vai dizer assim: Então foi grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Pois havia quem dizia: Nós, com nossos filhos e nossas filhas, somos muitos. Havemos, portanto, de tomar trigo para que possamos comer e viver. E havia também quem dizia: temos que hipotecar os nossos campos e as nossas vinhas e as nossas casas para comprarmos trigo nesta fome. E havia quem dizia: tomamos emprestado dinheiro até para o tributo do rei sobre as nossas terras e nossas vinhas. E agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e os nossos filhos como seus filhos. E eis que nós sujeitamos nossos filhos e as nossas filhas à servidão. E algumas de nossas filhas estão tão sujeitadas que já não estão resgatadas e no poder de nossas mãos, porque as nossas terras e as nossas vinhas são de outros. E muito me indignei quando ouvi o seu clamor e estas palavras. Meditei então em meu coração para comigo mesmo e repreendi os nobres e os magistrados e lhe disse: Tomai cada um usura de vossos irmãos? E contra eles convoquei uma grande assembleia. E disse a eles: Nós resgatamos nossos irmãos judeus que tinham sido vendidos às nações, conforme as posses que tínhamos, e vós venderíeis vossos irmãos outra vez? Ou vender-se-iam a nós? E calaram-se então e não souberam o que responder. E disse ainda: O que fazeis vós não é bom. Não andarieis porventura no temor do nosso Deus por causa do opróbrio das nações e dos nossos inimigos? Também eu e meus irmãos e meus servos emprestamo-lhes a juros dinheiro e trigo. Deixemos, pois, esta usura. Eu vos rogo que lhes devolvais hoje as suas terras, suas vinhas, os seus olivais, as suas casas e a centésima parte do dinheiro do trigo, do vinho e do azeite, que vós tendes exigido deles. E disseram então: devolveremos e nada lhes demandaremos. Faremos assim como tu dizes. Então convoquei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme o que foi dito. E além disso, sacudi as minhas vestes e disse: Assim sacuda Deus da sua casa e do seu trabalho todo homem que não cumprir esta palavra. E assim seja sacudido e vazio. E disse toda a congregação: Amém. E louvaram ao Senhor, e o povo fez conforme toda esta palavra. Também desde o dia em que o rei me ordenou que fosse governador deles na terra de Judá, desde o ano 20 do rei Atarxerxes até ao ano 32, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão do governador. No entanto, os primeiros governadores que foram antes de mim sobrecarregaram o povo e tiraram deles pão e vinho. E além disso, 40 ciclos de prata, e os seus criados dominaram sobre o povo. Mas eu não fiz assim por causa do temor de Deus. E também na obra deste muro continuei com a minha parte, e reconstruir o muro. E não compramos nenhuma herança, e todos os meus servos juntos ali estavam na obra. Além disso, 150 homens dos judeus e magistrados, e os que vinham a nós das nações que estão em nossos contornos estavam à minha mesa. E para cada dia o que se preparava era um boi, 6 ovelhas escolhidas e aves. Também me foram preparadas a cada 10 dias.
espécies de vinho, tudo em abundância, e com tudo isto, nunca exigiu pão do governador, porque a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para bem, ó meu Deus, e de tudo o que tenho feito a este povo. Neemias, no capítulo 5, ele começa a observar a opressão que aquele povo estava sofrendo. Muitos deles deixaram tudo para edificar os muros de Jerusalém. Porém, o pagamento de juros, o pagamento de tudo aquilo que eles emprestavam, estava com usura. Então, Neemias se levanta e roga para que eles devolvam as terras, vinhas, olivas, casas, o dinheiro, o vinho, o azeite, que devolvam os juros que vocês tomaram ilicitamente e lhes permitam pagar como puderem. Este era o caminho que Neemias encontrou para ajudar o povo. E quando Neemias fala sobre aquele posicionamento, porque Neemias sabia que o povo trabalhava, que o povo queria ajuda, não queria passar fome. E ele disse para eles que quem tem posse deve emprestar a seu irmão sem juros. E quando Neemias sacode as vestes dele, ele pede para que Deus sacuda também aquele povo, se caso eles não cumpram a promessa de ajudar aqueles pobres que estavam edificando o muro. Neemias tinha um cargo muito grande e, por temor ao Senhor, ele não fazia o que os outros faziam. Outros governadores que sobrecarregavam o povo, tiravam pão, vinho deles, juros, impostos altíssimos, mas por temor, sendo governador, Neemias não fazia isso. Neemias estava doando o tempo dele e o serviço para reconstruir aqueles muros. Podemos observar que Neemias tinha um recurso para se sustentar, mas ele se preocupou na posição do povo, na segurança e bem-estar da vida daquelas famílias. E ele sempre vai dizer a Deus, para que Deus possa lembrar dele, da obra dele e da posição que ele tomou. É diante desses fatos que nós devemos entender que o temor a Deus deve ser princípio no nosso coração. Quando nós entendemos que praticar o bem e fazer aquilo que Deus ordena, que Deus deseja, é construir aquilo que é para Deus, aquilo que ficará nas nossas próximas gerações. Muitas pessoas falam: como eu vou evangelizar? Como eu vou anunciar a palavra? E isso que nós estamos fazendo é querendo edificar os muros.
Porque quanto mais a palavra for alicerçada nos corações, maior o muro será de proteção para as nossas vidas. O que quer dizer os romanos que entraram no templo para destruir? O que quer dizer este muro de Jerusalém? Os muros de Jerusalém representam a palavra de Deus. Precisamos estar cercados da palavra de Deus nas nossas vidas. Porque se nós não estivermos cercados da palavra de Deus, os inimigos entram e derrubam as nossas estruturas, a nossa vida, a nossa alma, que é valiosa para Deus. E Neemias entendia tudo aquilo, então ele se dispôs em dar tempo para fazer a obra de Deus. E qual é o tempo que nós estamos dando para fazer a obra de Deus? Que essa palavra possa edificar a sua vida. Que essa palavra possa fortalecer o seu coração. E não importa a quantidade, o que você tem nas suas mãos. Que você possa reconstruir os muros para Deus. Que você possa ser um instrumento de Deus, alicerçado na palavra, para que você possa gerar bons frutos através da palavra da vida eterna. Que você possa compartilhar a palavra de Deus. Que você possa compartilhar coisas boas. Que você possa compartilhar aquilo que edifica outras pessoas, assim como edifica a sua vida. E que a presença do Eterno seja na sua vida, na sua casa, na sua família. E que não esqueçamos jamais desse versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.